Hoje essa lagoa tá incrivelmente especial. Até vista pra lua eu tenho. A lua tá ali ainda. E aqui estamos nós. Quando a lagoa tá bem vazia, a gente consegue ouvir o barulho dos animais aqui dentro da mata, das plantas. E eu tô ouvindo um barulho pra cá que eu não sei o que é. Podem ser que sejam miquinhos. Cadê? Ó, vê se vocês conseguem ouvir. Tá vendo ali? Eu acho que é. A árvore mexeu. Queria que desse pra ver. Olha lá, filha. É um macaquinho. Agora voou um pássaro. Mas eu tinha visto uma macaquinha. Não. Não viu não, filha, o macaquinho? Pediu. Cara, tem muito pássaro aqui, é bizarro a quantidade, sério mesmo. A areia tá tão gelada, mas tão gelada, que o pé tá ficando congelado. Essa noite eu acho que fez 4 graus. Deixa eu ver a água. Nossa, a água não tá tão... Meu Deus, a água não tá gelada. Como é que pode isso, gente? Michael. A água não tá tão gelada. Que loucura. A areia tá muito mais gelada que a água. Não. É, né, filha? A areia tá gelada. Nossa, eu acabei de ver um rabo de um pássaro gigante ali. Nossa, eu queria muito que desse pra filmar, mas não vai rolar. Nosso pequeno acampamento, e a Gaia já descobriu a maçã. Abi. Eu trouxe meu caderno pra eu escrever, e daí eu tive que trazer o caderno dela também. Senão ela não me deixa escrever. Essa hora tá batendo esse solzinho maravilhoso aqui e eu aproveito que a Gaia vai dormir e curto um pouquinho meu tempo sozinha. Tipo, faço um exercício, ou escrevo, ou leio. No meio disso tudo tem que fazer o almoço também, ou às vezes o Lê faz, ou às vezes a gente faz junto, depende. Mas esse horário da soneca dela é o meu momento introspecção, sozinha. Que é uma das melhores partes do meu dia. Eu amo ficar sozinha, sem ninguém, assim, tipo, literalmente sozinha, sabe?
E quando você é mãe, você não tem muito tempo pra ficar sozinha. Então eu valorizo cada segundo desse momento. A gente almoçou e o Lê saiu com a Gaia pra eu poder editar um pouco vídeos. E aí que eu tava vendo os comentários de vocês aqui. E aí eu vi que tinha um comentário bem curtido no penúltimo vídeo. Pedindo pra eu falar um pouquinho mais sobre o lugar onde eu estou morando. E o que eu mais gosto aqui. E um tour pela minha casa. Um tour pela minha casa não vai ser agora, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o lugar onde eu tô morando. Pra quem viu, tipo, as outras casas que a gente morou eram bem menores do que essa casa que a gente tá morando agora. Essa casa que a gente tá morando agora tem 2 andares e ela é bem ampla, assim, sabe? Em comparação com as outras casas que a gente morou, né? Claro. E eu tô amando, assim, morar num lugar um pouco maior, sabe? Eu sempre gostei de lugares pequenininhos. Tipo, morei numa van, tinha ideia de morar numa tiny house e tudo. Mas eu tô amando, assim, morar numa casa um pouco maior. Tem os prós e contras, claro, como tudo na vida. Mas esse lugar especificamente aqui que a gente tá morando é um bairro que ele é um pouquinho afastado de tudo, assim, da muvuca. Mas é incrível pra gente justamente por isso, porque a sensação que a gente tem aqui é que a gente tá morando, tipo, numa área rural, assim, tipo, que a gente tá morando na roça. A nossa rua é de terra e tem um pasto enorme ali na frente, assim, que fica umas vaquinhas passando. Então, tipo, a nossa vista é pra mato. Todo lugar que a gente olha tem mato. Quando a gente sai de bicicleta, tem mato e mais mato e mais mato. Apesar de que a gente mora bem perto de um centrinho comercial, que na real é um centrinho comercial pequeno também, né? Tipo, não... Esse lugar que a gente mora no sul da ilha, né? Esse lugar que a gente mora tipo, tem muita cara de cidade pequena, cidade do interior, sabe? E um pouco, na real, porque Florianópolis, apesar de ser considerada uma cidade grande, tipo, na minha concepção é zero cidade grande, a não ser que você more no centro da cidade ou nos bairros lá que tem mais prédios e tal. Só que a gente raramente vai pra lá, tipo, raramente mesmo. Pra vocês terem noção, nos últimos meses a gente foi, tipo, sei lá, 2 vezes só. Até porque o aeroporto fica mais próximo daqui de onde a gente tá do que de lá. Então, mesmo quando a gente teve que a gente fez 2 viagens de avião, uma foi o vlog anterior e outra foi quando a gente teve uma emergência de saúde na nossa família. E, tipo, nem pra isso a gente tem que ir lá pra parte que tem cara de cidade grande, sabe? Mas é um clima de interior, sabe? É um clima de cidade pequena. As pessoas têm essa vida, assim, mais devagar, sabe? Tudo anda mais devagar. As pessoas andam muito de bicicleta aqui. Então, a gente faz tudo de bike, a gente vai no mercado de bike, a gente vai na praia de bike, a gente vai pra lagoa, assim, tudo. E tem muita natureza, que é uma coisa que a gente valoriza muito. A casa que a gente tá, todas as janelas dão pra muito verde, assim. Tipo, o nosso jardim tem muita árvore, muito verde. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito, 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 muito. Então, tá sendo maravilhoso morar aqui. A gente tem prioridades na vida, né? E, tipo, uma das nossas grandes prioridades é morar em lugares em que a gente possa estar constantemente em contato com a natureza, tipo, todos os dias. E contato com a natureza que eu digo pra gente, particularmente, não é, tipo, ir num parque ou, sei lá, tipo, pisar na grama. Contato com a natureza pra gente é uma grande prioridade, então tem que ser algo assim, tipo, muita natureza virgem, sem ser a natureza alterada pelas mãos humanas, por exemplo, um parque urbanizado. A gente não
Claro que um parque urbanizado tem seu valor para quem não tem nada de natureza, mas a gente prioriza muito a natureza. Então, por ser a nossa prioridade número 1, a gente precisa de muito mais do que um parque urbanizado. A gente precisa, tipo, de lugares que sejam pura natureza, que respirem natureza. E aqui, esse lugar que a gente tá é isso, né? O sul da ilha toda, assim, é bem isso. Então, tá sendo muito maravilhoso morar aqui. O mar destruiu toda a entrada que a gente vinha. Nossas bikes estão bem ali em cima, não sei se vai dar pra ver.